aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 8. Vou orar aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, Pai, nós já passamos por cada etapa do culto aqui, Pai. E nós temos visto a Tua manifestação, Deus, no louvor, na hora da oferta. Eu peço a Ti, Senhor, se manifesta aqui com o Teu poder, Pai. Nós precisamos da Tua direção, nós dependemos da Tua direção. Senhor, guarda a nossa vida de todo ladrão da palavra, Pai. Senhor, é o momento que nós dependemos da Tua direção, Pai. Nos guarda, Pai, de ser roubados, meu Deus, neste momento. Nos dá sabedoria pelo Teu poder e a Tua graça. Abre a nossa mente para receber a Tua palavra, abre o nosso entendimento. Espírito Santo, fala com cada um, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler lá em Isaías 55. Eu vou abrir aqui no meu aqui. No 55, versículo Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só aí. Olha só. Vamos entender algumas coisas para que a gente possa entender a grandeza e a misericórdia de Deus na nossa vida em todas as etapas. O que a gente entende com essa palavra? Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. O que ele está falando? Os meus pensamentos são mais altos. Então, o nosso pensamento está nesse nível. O pensamento de Deus está aqui. Então, a gente está em nível diferente do nível que Deus tem para nós. Né? Do nível que Deus tem para nós. Então, eu preciso fazer o quê? Chegar no nível que Deus tem para mim. O pensamento de Deus, para mim, o pensamento de Deus está nesse nível aqui. Eu tenho que chegar aqui. Eu não estou entendendo aqui. Irmãos, o que nós precisamos entender? O versículo 9. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que eu não entendo o que está acontecendo agora e o princípio do que Deus nos revela? Ele nos mostra algo, nos dá uma direção de algo. Por que eu não estou entendendo? Porque está num nível diferente do que eu estou vivendo. Por exemplo, eu meditando aqui nessa mensagem, quando eu entrei no meu primeiro emprego registrado, foi uma gráfica. E para mim, eu ia ficar ali por toda a vida. Deus me livre. Ainda bem que eu não fiquei. Mas para mim, eu queria ficar ali. E eu imaginava que ali era tudo. E foi Deus que abriu a porta para mim lá. Irmão, eu imaginava que eu ia ficar lá. Que lá era tudo para mim. Eu imaginava exatamente isso, que lá era tudo, eu ia ficar lá. Aprendi, foi aonde eu aprendi a trabalhar, né, na área gráfica e tal. E eu imaginava que lá era... Depois de 2 anos e 3 meses, mais ou menos, eu já percebi que não era mais. Aí eu percebi que não era. Deus estava me levando para outro caminho. As atitudes também, né, de tudo que aconteceu na época, né. Irmão, a gente não entende. Por quê? Porque eu estou em nível diferente de Deus. O nível que Ele tem para mim e para você, nós estamos em nível diferente. Por isso que nós não entendemos. O Jacó
estava de uma certa briga lá com o sogro dele, uma discussão. Aí os cunhados dele, né, cunhado e primo, começava a falar, né, o Jacó pegou tudo que era do nosso pai e tal. E aí ele vai lá e fala para a mulher dele, os seus irmãos estão falando aí, o seu pai também já não olha para mim com a mesma fisionomia de antes e tal. Deus fala com ele, ô Jacó, não fica com medo não, volta lá para sua terra, volta para a terra dos seus pais. Ele sabia o que ele ia enfrentar lá, mas ele ouviu a voz de Deus. Por que ele sabia o que ele ia enfrentar? O que ele fez? O Esaú desprezou a primogenitura, ele aproveitou, né? Comprou por um prato de lentilha, mas um desprezou, então tinha aquela coisa para se resolver, mas ele foi com a palavra de Deus. Ô Jacó, pode ir para a terra dos seus pais. Deus falou com ele. Irmãos, o que eu preciso entender? Você e eu, nós precisamos entender. O caminho de Deus está mais alto. E por isso que eu não estou entendendo o que está acontecendo agora. Ele quer me levar para um novo nível. Ele quer me levar para outro caminho. Me dar novas direções. Fazer coisas novas na minha vida, na sua vida. Só que eu só vou entender se eu entrar no nível de Deus. E às vezes, o que eu fico imaginando? Que como que eu vou entrar no nível de Deus? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou pegar a revelação de Deus? Mateus 6,6. Por favor. Tem um negócio que está segurando aqui. Olha só, no 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. É só isso que eu preciso. Aí eu estou imaginando que para eu entrar no nível de Deus eu vou precisar isso, vou precisar aquilo, Irmão, tem algumas etapas que vão acontecer, obviamente, que a gente tem um raciocínio lógico, né, das coisas que está à nossa volta, mas é só entrar no quarto. Entra lá no quarto. Deus usa a vida de cada um que ministra aqui para falar conosco, e é maravilhoso, porque nós não falamos com ninguém e vem a palavra aqui e confirma, mas Ele quer te dar uma recompensa, e é a recompensa que eu não vou te dar, que quem tiver aqui não vai dar. Deus vai revelar a palavra. A gente vai ver que Deus revelou a palavra aqui através de um homem para um outro homem. Claro, Deus usa o ser humano, que é o que Ele deixou aqui nessa terra. Mas o que Ele quer fazer comigo e com você? Trazer uma recompensa, que eu entenda os caminhos dEle. E só vai acontecer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Vou receber uma recompensa de Deus. E aí eu estou esperando que a recompensa é um carro, que a recompensa é uma casa. Não é. Isso vai ser consequência das nossas pedir, bater, buscar e tal. Vai ser consequência. Mas é um particular. Enquanto você não entrar, você não vai entender. Eu não vou entender. Entra com sinceridade. Se você estiver magoado com Deus, fala para Deus. Porque eu não posso ficar com reserva. Eu tenho que entrar lá e falar. Deus, eu não gostei disso não, Senhor. Eu não queria que estivesse. Deus vai te dar a palavra. Ele é misericordioso. Quem mandou o Filho para morrer na cruz do Calvário foi Ele, por mim e por você, cheio de pecado, sem nada para oferecer. Nada. Na dica de nada. Por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por amor. Não tem outra condição. Não tem. Eu poderia oferecer alguma coisa para Deus. Não. Vem outro e faz melhor do que eu, faz melhor do que você, com mais alegria e com mais amor. Mas Ele nos amou. Então eu preciso saber quem nós somos e entender que os caminhos dele é mais alto. Olha, meu sonho, nossa, vou
Ó, vou crescer aqui, vou ficar aqui por toda a vida nessa empresa. Irmão, se algum dia Deus me mandar para uma empresa, é porque Deus mandou, porque nunca mais eu quero ir. Porque, por exemplo, Floresvaldo, ele tem a empresa dele. Deus fala para ele, Floresvaldo, você vai bater cartão. Meu Deus do céu. Só se Deus mandar mesmo, porque aí a gente vai, porque está pela ordem de Deus. Né? Mas Deus já confirmou a nossa vida no que a gente faz, não é verdade? Então, entra no quarto, só entra no quarto. Talvez a gente pode entrar no quarto, você começa a orar, se distrai com alguma coisa, começa a orar, aí daqui a pouco entra uma situação, entra no quarto. Você vai entender, os caminhos dele é mais alto, mas Deus vai colocar você no nível que você precisa estar, em nome de Jesus. Os pensamentos de Deus é mais alto, eu não vou conseguir do jeito que eu estou, que você está. Mas eu preciso fazer o quê? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu preciso entender que a recompensa vai vir de Deus para as nossas vidas. A graça e a misericórdia vai vir quando eu entrar no quarto. Nós temos a palavra revelada aqui? Temos. Deus traz a revelação para o irmão, traz a revelação para outro, traz para nós e nós compartilhamos a revelação de Deus. Mas a recompensa que ele tem é diferente. Não é homem que vai dar. A Ana entrou na presença de Deus. O profeta liberou a palavra, mas quem deu a recompensa foi Deus. Deus deu a recompensa porque ela entrou na presença de Deus. Mas eu não entendo isso, eu não estou entendendo. E esse negócio aqui está complicado, eu não entendo como é que resolve isso aqui, eu não sei como é que faz. Não vai saber, não vai. Eu não vou saber, você não vai saber. Por quê? Porque a gente não entrou no quarto. É só entrar no quarto. Tá com problema de entrar no quarto? Tá com problema? Entra no quarto, fala com o Pai do Céu te recompensa. Às vezes a gente fica com medo de falar com Deus. Deus, eu tô aqui, Deus, eu tô chateado com isso aqui, porque Deus vai enviar a palavra dele. Quando a gente aprende a não ficar com reserva, por quê? Aonde que entra? Por que o diabo é aproveitador de brecha? E na nossa mente tem uma batalha. E fica ali a batalha na nossa mente, tá ali. Qualquer um, de qualquer nível, cada um tem o seu nível de batalha na mente. Aí não aconteceu isso. Aí dependendo do que a gente conhece, vem uma palavra. Não aconteceu isso. Aí vem outra palavra. Deus, o Espírito Santo nos lembrando da palavra. Aí chega uma hora que dá um negócio assim, você fala, e agora? Não, vou falar com Deus, vou entrar no quarto, porque esse nível agora eu não estou compreendendo. Não sei como é que resolve isso não. Deus quer levar, o pensamento é maior. E eu preciso entender isso. Você quer ver uma coisa? Está passando um desafio? Está passando um problema? Vai falar com alguém que já passou a mesma coisa e venceu. E mesmo assim, você vai chegar perto da direção. Não vai ser assim, mas vai chegar um pouco mais perto. Mais ou menos assim, presta atenção. Eu tenho um problema lá no meu portão. Aí o que eu faço? Eu vou chamar o Pedro Henrique? Nunca! Quando eu tenho um problema no computador, eu chamo o Pedro Henrique. Quando eu tenho um problema no portão, eu chamo o Floresvaldo, porque ele sabe. Quando o Floresvaldo tem um problema de elétrica, ele me chama. Inclusive ontem, um monte de fio cortado lá e eu tive que descobrir que fio era o que era. Ele nem me falou. Né, Flor? O inquilino corta lá os fios, tudo lá. Ai, Jesus Cristo. E a gente tendo que descobrir. E mede lá, mede cá e descobriu. Então o que eu preciso fazer? Nível diferente. Então eu estou com um desafio. Eu vou ter que orar a Deus. E Deus vai colocar alguém, uma palavra, uma experiência. Às vezes tem um testemunho lá na rede social lá, né? Que tem um testemunho lá de alguém que coloca, eu passei isso, assim, assado. Aí Deus vai dando a luz para nós.
Por quê? Porque está em outro nível. Então eu tenho que lidar para entrar no nível de Deus. Mas tudo vai começar quando eu entro no quarto, para entender o nível de Deus. Olha só rapidinho aqui. Olha porque o Samuel, 1 Samuel 16, versículo... Samuel 16, versículo 7. Só esse que a gente vai ler, só esse versículo. Ó. Porém, o Senhor disse a Samuel, pode acompanhar aqui, ó, que eu vou mudar de livro. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem, como o homem vê. O homem... Porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração, irmão. Eu estou vendo só aqui. Deus está vendo lá dentro. O poder dele vai alcançar o coração. Quer dizer o quê? Que eu estou enxergando aqui. Deus, ó, através da porta. Através da parede, através do que está do outro lado, através do que está no coração, ele está se referindo aqui às intenções. Ele está se referindo às intenções. Deus vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus vê mais profundo. Então eu não estou no nível de Deus, nem no nível que Deus quer que eu esteja ainda, mas eu vou entrar para o quarto e vou entender. O que está acontecendo, eu não estou conseguindo entender. Não sei como é que resolve isso aqui, não sei. Entra no quarto que você vai saber. Porque Deus quer nos levar para um novo nível. As coisas... Aí, por exemplo, eu quero que algo aconteça na minha vida. Eu quero que tal coisa, tal situação se resolva, tenha uma solução. Irmão, eu tenho que entrar no quarto. Porque o que está acontecendo agora, eu não estou entendendo. Mas Deus está nos levando para um novo nível. Dependendo das decisões que nós tomamos, um tantão de coisa acontece. Um montão, emprego, relacionamento, é um montão de coisa que acontece. Aconteceu uma coisa, uma decisão que a gente toma, uma escolha que a gente faz. Dependendo da escolha que a gente faz, afeta um monte de gente à nossa volta. Afeta, beneficia, né? Gera consequências de quem está à nossa volta por causa daquela decisão. O Samuel, Deus não podia falar? Esse trecho aqui, esse versículo, é logo depois que o filho mais velho aparece, o Eliabe. Falou assim, não, certamente é esse aí. Negativo, não é esse não. Não olha para ele não. Não é ele. Você está vendo o exterior, eu estou vendo o coração lá dentro. Irmão, Deus está num outro nível. E eu vou conseguir entrar no nível que Deus tem quando eu entrar no quarto. Entra no quarto de maneira sincera. Fala, não fica enrolando com outra oração, não. Para que você fica orando pela porta? Ora pela bandeira, mas não ora pela porta. Tá entendendo o que eu estou falando? Não, tá com dor no pé. Aí ora pela cabeça. Não tá com dor na cabeça, tá com dor no pé. Ora pela dor. Deus, fica lá, sabe? Quando vai conversar com alguém que você não sabe como é que começa o assunto, Deus é Pai. Ele nos vê. Ele não falou assim, ô Felipe. O Felipe que trouxe ele lá. Ô Natanael, eu te vi lá na figueira. Não sei se vocês estão assistindo aí o The Chosen lá, mas aquela representação é bem engraçada, né? Ele tá lá queimando lá o projeto dele, que ele é arquiteto, né? Arquiteto. E ele faz a sinagoga. Aí ele tá lá chorando lá, Deus, aí ele queima e começa a espalhar o pó assim e tal. É uma representação até, né? Poderia ser assim, não sei se é, mas ele tá lá queimando todos os projetos dele e tacando fogo em tudo e falando com Deus. Não tava falando daquilo, daquela dor. Fala dessa dor. É essa dor? Fala dessa dor. Fala dessa. Tá incomodando esse incômodo? Fala desse. Não deixa para depois. Ora em pensamento, se estiver no ônibus, do jeito que for, mas entra no particular. Não deixa o particular para depois. Põe o particular em primeiro lugar. O particular resolve um monte de coisa.
um monte de coisa. Fala com o Deus, resolve. Deus vai dar uma direção, vai dar uma palavra, vai falar o que tem que ser feito, como deve ser feito. Por quê? Porque nós não entendemos, estamos em nível diferente. Aí é engraçado, ele fala assim, ô Natanael, eu vi você quando você estava lá na figueira. Você estava lá se derramando na presença de Deus, eu te vi lá na figueira. Ele estava sozinho, numa figueira lá, debaixo da figueira lá, e rasgando os negócios dele lá. Aí Jesus fala para ele, eu te vi na figueira. Irmão, Deus nos vê quando ninguém não nos vê. Não fica com vergonha de entrar na presença. Não deixa o diabo colocar impedimentos que eu sou, que eu deixei de só. Não tem um só um justo nessa terra. Jesus morreu porque a gente é cheio para nos salvar, porque senão os nossos pecados nos levariam para o inferno. Pela fé, através de Jesus, nós tomamos posse da salvação que Deus tem para nós. Então, não tem coisa que Deus... Você já viu aquela carinha lá das mensagens lá? Aquela carinha de espantado? Não, Jesus não tem aquela carinha não. Já sabe. Agora, o que eu preciso entender? Não estou entendendo? Porque é novo nível, é outro nível. Deus está tem outro nível. Continua aqui. Atos 16, versículo 6. Vamos até o 10. Vamos falar do Paulo. Põe a outra, por favor. Obrigado. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7. Quando avizinharam-se da região de Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando, a gente vai voltar nesse versículo, tá? Contornando a Mícia, desceram para Troade, versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, e nela um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Irmão, olha só, volta lá no versículo 8, por favor, filho. Olha só. Tentaram ir para Bitínia, o Espírito Santo impediu. Aí foi de novo para outro lado, o Espírito Santo impediu de novo. Irmão, outro nível. Deus quer levar para outro lugar. Deus quer te levar para outro lugar. Deus quer me levar para outro lugar. Pode ser fisicamente, pode ser em espírito, pode ser em treinamento, pode ser fisicamente Deus levar a gente para outro rumo. Pode acontecer. Mas o que eu preciso entender? Não é tudo que não está dando certo que é o diabo não, ou que é a nossa atitude. Puxa vida, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O vento, estou indo lá para Mícia, lá, Bitínia, e não vai, o que está acontecendo aí, o capitão do navio lá? Não, tá cheio, tá acontecendo um monte de coisa e não dá para ir para lá, não vamos não, vai afundar, vai acontecer alguma coisa, não dá certo. Aí de novo foi pro outro lado, não deu certo de novo, o Espírito Santo impedindo mais uma vez. Irmão, não é porque que deu errado, não é que deu errado. Ah, é o diabo. Você tá orando? Tá orando? Se não tá orando, ora, porque aí você fica livre dessa dúvida. Aí é a coisa do diabo. Tá sendo prudente? Tá levando a botija cheia de azeite? Beleza. Não tá, então leva a botija cheia de azeite para não ser imprudente. Por quê? Quando tem a negligência humana, o que acontece? A gente fica, né, naquela, puxa vida, não estudei e amanhã é o dia da prova. Passa a noite estudando. Não vai pegar. Memória recente vai embora rapidinho. O que fica na memória recente é pouquinha coisa. Se estuda um pouquinho todo dia, mesmo que pouquinho, já fica. Memória recente, irmãos, perde, não absorve.
Aí o que acontece? Chega lá, tira lá não vai bem na prova. O que acontece? Puxa vida, Deus não queria que eu fosse. Não, eu que fui negligente. Eu que não fiz o que tinha que ser feito. Eu não fiz. Agora, vamos lá. Eu já descartei essa possibilidade. Estou orando. Ó Deus, colocando a presença de Deus. Vou pagar uma penitência? Não, vou entrar no quarto, ser sincero com Deus, falar que não ficar com reserva, não ficar sincero com Deus, né? Não, vou jejuar, jejua lá, faz um jejum para quebrar os demônios, a carne, né? A gente ficar concentrado no que Deus vai falar e tal. Beleza. Não foi negligente. Puxa vida. Meu, o Eliezer não foi lá, jurou lá debaixo da perna do Abraão, ó, põe a sua mão aqui debaixo da minha perna aqui, ó, da coxa aqui, e jura aqui comigo. Jurou. Chegou lá, fez uma oração. Ó Deus, Deus do meu Senhor, abençoa aqui. Aquela que eu der pedir água, ela vai dar água para mim, para os camelos. Chegou lá, a Rebeca, né, toda bonitona lá, orou a Deus. A Rebeca foi lá, pegou e deu água. Olha que maravilha. Não foi uma bênção? Não foi? A mulher chegou lá, era estéril, meu. Olha que coisa. Deus escolheu a mulher estéril para ele. Então Deus, o que Deus fez? Deus tá com a bússola dele quebrada? Não, não é. Tá levando para um novo nível. O que aconteceu com ele? Orou e a mulher passou a ser a gerar um filho lá. Ah, deu errado uma vez, deu errado duas vezes. Como é que ouviu a voz de Deus? Porque provavelmente o Paulo deve ter falado assim: Deus, nós estamos tentando aqui de novo, estamos tentando aqui novamente, deu errado de novo. Ó, então, agora, eu vou te falar uma coisa, você não vai me responder, mas segundo o que você pensa, vai mostrar a sua própria e a minha própria maturidade. Presta atenção. Como é que você não vai me responder? Deu errado uma vez. Deu errado duas vezes. E agora? A terceira vez? Foi. Não foi? Foi, né? Ó, então, contornando a Mícia, desceram para Trode. Contorna isso aí. Se tá dando errado, contorna. Porque Deus não quer. Ou Deus quer? Eu vou ficar com isso na minha mão? Mas é claro que não. O que eu vou falar para mim e para você? Quarto. Deu errado uma vez? Deu errado duas vezes? Então, contornando Mícia, desceram para Trode. Durante a noite, e provavelmente ele deve ter orado, porque tá no navio, um tempo de morrer ali na água, o vento, ou sei lá o que estava acontecendo, mas o negócio não dava certo, porque estava impedindo. Se você está tentando ir para um caminho e não dá certo, alguma coisa tem, ou é demônio, ou é Deus nos impedindo. Se é Deus impedindo, contornou durante a noite, aí contornou. Volta lá. Ó, então contorna a Mícia. Se para a Mícia não tá dando certo, contorna. Eu vou ficar insistindo? Não vai por outro caminho. E ainda nem acabou. É Deus mesmo, ó, contorna. Não tá funcionando, contorna. Contornou, versículo 9. Depois que contornou, se eu não tomar, ó, tá dando errado, eu vou lá. De novo, vai lá, até arrebentar com a mão, de tanto bater. Contorna, porque às vezes o Espírito Santo, isso daí é uma voz universal de Deus. A voz plena para todo ser humano. Como? A pessoa. Depois a gente vai ver aqui um que não é crente. Rapidinho. Tem um aqui no final, tem um aqui que não é crente. Mas ele estava indo no caminho errado. Eu estou indo no caminho errado. Não sou crente, não sirvo a Deus. O negócio não funciona, não dá certo. Aí eu insisto de novo, o negócio não dá certo. Vou mais uma vez, insisto de novo, não dá certo. O que eu faço?
paro. É uma voz universal para todo mundo. Aí tem o cara que não é crente, foi, tentou, pelejou, deu errado. Não, fulano. Não, eu não posso fazer isso não. Se eu fizer isso aí, dá errado para mim, dá ruim, não vou não. E ele nem é crente. Mas ele aprendeu, por quê? Porque Deus está no controle supremo do mundo, do globo terrestre, dos astros, das estrelas, de tudo. Então, tá lá tentando, é uma voz universal de Deus. E eu preciso entender isso. Não, vou tentar de novo, tem demônio nesse negócio, tem o Satanás, tem... Não, é impedimento de Deus. Ó, durante a noite, aí depois que contorna a missa, não vai não. Se o Espírito Santo está impedindo, não vai, não faça. Mas para que eu vou? Já pensou se ele vai, insiste? Aí ia matar todo mundo lá, indo para lá. Alguma coisa ia acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo estava impedindo, ele sabe. Ele é Deus. Você sabe mais que Deus? Eu sei mais que Deus? Não. Eu preciso ir lá para o quarto. Provavelmente ele deve ter orado. Quando ele deve ter orado, aí o que ele fez? Não, vamos contornar. Contornou. Durante a noite, Paulo teve uma visão. E nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, muitas vezes, se você ouviu a oração, eu vou repetir aqui. Se você não ouviu, vai ouvir agora. Muitas vezes nós imaginamos que Deus vai falar conosco de uma maneira difícil, né? Ele deu lá as revelações para Daniel de maneira em enigma, os 7 anos e tal. Depois deu a estátua lá do rei, uma parte de madeira, outra parte de barro, e assim foi. Irmão, Deus vai falar de maneira clarinha comigo e com você. Ele vai falar de um jeito que eu consiga entender, de um jeito, não tem um homem de pé da Macedônia e rogar-lhe: passa a Macedônia e ajuda. Não, vem cá, me ajuda. Da Macedônia. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Aí concluímos, né, no versículo 10. No 10, imediatamente, após ter recebido a visão, fica com a visão que Deus vai te dar. Se eu entrar no quarto, Deus vai me dar a visão, vai me dar a revelação que eu preciso, vai dar recompensa, vai me mostrar um novo nível. E o mais interessante é que Deus não... Pode ser que mostre tudo, né? De repente você está com a estrelinha brilhante aí, Deus te mostra tudo de uma vez. Comigo nunca aconteceu assim. Eu já vi coisa, mas aconteceu por etapas. Foram acontecendo por etapas. E aí, eu lembrei de uma coisa aqui. Uma das etapas foi quando eu conheci a Sueli. Deus mostrou a nossa apresentação. Depois Deus mostrou o casamento, mostrou as alianças. Não, foi coisa maravilhosa. Graças a Deus. Você pensa que não tem desafio? Meu filho. Vai, ser humano. Né amorzinho? Você acha? Tem. Mas Deus vai nos levando para novos níveis. Vai nos dando graça em níveis diferentes. O que ele entendeu aqui? Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos partir para rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Pronto, o homem lá de pé da Macedônia, vem cá, ajuda nós aqui. Pronto, concluiu. Deus falou de maneira clara, que ele entendeu. Deus vai falar com você de maneira clara, que você entenda. Aí, agora é aquela pergunta que eu te fiz. Vai depender da nossa maturidade. Por quê? Deu errado agora. Deu errado 2 vezes. Puxa, o certo é na 3ª vez. Não sei. Quem sabe? Eu não sei. Será que vai dar certo dessa vez agora? Não sei. Será que vai dar errado de novo? Também não sei. Por que eu não sei? Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Volta lá no 5, por favor.
Ó, confia no Senhor de todo o teu coração. Irmão, coloca confiança em Deus. Se vai dar certo nessa próxima vez, irmão, não sei se vai dar certo. Não sei se Deus quer te levar para esse nível. Não sei se Deus quer. Por quê que nós precisamos entender isso? E não te apoie no teu próprio entendimento. Por quê? Não apoia no seu entendimento. Eu preciso ficar com o entendimento de Deus. Reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Não estou reconhecendo que Deus está nesse caminho. Opa, não vai não. Reconhece Deus no que você está fazendo. Eu tenho que ver esse Deus, eu tenho que reconhecer, ver a presença de Deus no que eu estou fazendo. Pode estar vendaval, pode estar tribulação, pode estar luta, pancadaria, o que for. Se você reconhecer Deus, pode ir, mas pode estar uma paz que for. Se não tiver Deus no negócio, pode saber que daqui a pouco dá ruim. Lá na frente o negócio entorna a Zé do pé do frango e já era. Já pensou? Irmão, a gente não sabe. Aí ele fala, pô, mas agora deu errado da primeira vez. E o que a gente pensa? Agora vai dar certo. É essa a nossa expectativa. Mas se você entrar no quarto, você vai saber que ele vai te levar para um novo nível. E eu vou saber que ele vai me levar para um novo nível. E eu não vou me importar se vai acontecer o que nós queremos, sim ou não. Por quê? O que acontece? Não confia no Senhor de todo, confia no Senhor. Primeiro confia no Senhor e não apoie no teu próprio entendimento. O nosso entendimento é muito influenciado pela região na onde a gente mora, pela circunstância que a gente está vivendo, pelo círculo de amizade. Isso vai influenciar o meu entendimento naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que eu preciso confiar em Deus. Por quê? Porque senão, agora vai dar certo, é agora. Essa é a vez. E eu não sei se Deus está querendo me levar para um novo nível e eu não estou entendendo. E aí eu não sei o que acontece. Por quê? Eu preciso entrar no quarto. Tudo se resolve no quarto. Tudo se resolve no quarto, falando com Deus. Ele vai dar direção, vai dar recompensa. No versículo 6, olha lá. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmão, se eu reconhecer Deus, que Deus está nesse negócio, Ele vai mostrar um caminho melhor. Se eu não estou vendo Deus, sai fora, vai para onde você vê Deus. Por exemplo, você já lidou com uma pessoa ou com uma situação que você falou, sabe de uma coisa? Não vou fazer negócio com esse fulano, não. Estou falando assim que é mais popular, né? No meu convívio, né? Peraí, fulano. Não, vou fazer negócio, não vou não. Sabe o que é? Aí você arruma lá um caminho lá e cai fora. Lá na frente. Isso quando a gente insiste ou quando a gente não sabe e Deus pega e o que ia acontecer não acontece. Aí muda a gente para outro rumo. Aí você fala assim, puxa vida, Deus. E estava tudo combinado. Deus sabe. Confia, reconhece Ele em todos os caminhos. Põe a citação do Salmo aí, por favor. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não protege a cidade, inútil será a sentinela montar a guarda. Olha só, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que edificam. Não adianta, eu vou trabalhar em vão, insistindo numa coisa que Deus não tem, ou insistindo numa coisa, ou parando de buscar por uma coisa que Deus tem. O que você precisa fazer é entrar no quarto. Se Ele quiser te dar isso, Ele vai te dar. Se Ele não quiser, mas Ele vai te responder lá no quarto. O segredo de tudo é que você vá para o quarto em nome de Jesus. Não, Ele vai te responder. Por quê? Por que Deus não está edificando? A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Então por que Deus não está edificando? E eles estão trabalhando em vão. É para edificar isso? É para eu edificar isso? É para eu empreender, colocar a mão nisso? Vai saber. Põe lá o 2. Versículo 2. Os obstinados que retardam seu sono, fica insistindo naquilo, retarda o sono, acordam antes de amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens.
que o Eterno concede aos que ama, mesmo quando estes estão repousando. A gente vai para o quarto não é porque a gente é um mega santo, não, é porque a gente depende muito da presença de Deus e sabe que as nossas decisões impensadas e por circunstâncias, por amizades, pela nossa região, por tudo aquilo, gera consequência mirabolante, consequência que a gente, puxa vida, se eu tivesse pensado para resolver isso, eu não estava passando essa consequência. Então por isso que eu preciso ir para o quarto para ver Deus edificando. Vai me tornar mais santo? Não sei se vai tornar mais santo, mas vai se tornar mais íntimo de Deus. E se ele falar sim, você vai se alegrar. Se ele falar não, você vai se alegrar também. Porque se ele está falando não, é porque ele tem algo melhor, um caminho melhor, uma posição melhor, um rumo diferente, um nível diferente para a nossa vida. Olha só, põe lá no Atos lá, no Paulo, vamos finalizar com isso, tá? Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele era dirigindo-se ao sumo sacerdote. Vai lá, rapidinho, tá? Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu em seu rosto. Versículo 4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo. Deve ter faltado uma letra aí, ou está no grego, né? Por que me persegue? Irmão, o que Deus vai fazer comigo e com você? O que ele falou para mim e para você? Entra no quarto. Entra no quarto que eu vou te dar a direção. Meu caminho é outro. Eu tenho outro caminho para você. Ele não entrou no quarto, mas ele vai entrar no quarto. Depois disso aqui, ele entra no quarto. Entra no quarto cego e carregado por alguém, guiado por alguém. Entra no quarto. Por quê? Irmão, você acha que se Deus vê que a gente vai pular do barranco, o que ele faz? Quebra a nossa perna para a gente não andar até lá o barranco e pular e morrer. Eu quero dizer espiritualmente falando. Se eu estou indo para um caminho que vai gerar morte, que vai gerar tristeza, o que ele vai fazer? Filho, meu caminho para você não é esse não. Eu preciso te impedir aqui. Peraí. Não precisa muita coisa não. Põe uma pedrinha lá. Ele vai tropeçar naquela pedra, cai, machuca e fica ali caidinho. Aqui, mandou luz. A mesma luz que ilumina cega. Não é? Lâmpada para os meus pés. É a tua... mandou luz para ele aqui. Não queria luz? Mandou luz. Caiu e ficou lá em terra. E caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ao que lhe inquiriu: Quem és, Senhor? Mansinho, não estava nervosinho? Todo cheio de raivinha? Peraí que eu vou pegar esses crentes aí e vou matar tudo. Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem persegues. Versículo 6. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Irmão, fica com... o que ele falou? Isso daí ele já estava caído, né? Estava caído. Todo mundo estava escutando Deus falar com ele de maneira clara, os que estavam com ele. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deverá realizar. Aí a gente vai receber a revelação de Deus, com maior amor e carinho. Por quê? Caímos do cavalo, caímos do camelo, caímos em terra. Eu preciso entender. Ele pode me derrubar do cavalo, porque ele é Deus. Ele pode me colocar no cavalo, de pé, porque ele é Deus. Então aonde que eu vou? Onde que você vai?
Responde aí, eu vou pegar aqui uma água. Responde, onde que você vai? Onde que você vai? Responde, onde que você vai, Florival, depois dessa? O quarto, irmão. Vai pro quarto. Se ele quiser te dar, ele vai te dar. Se ele não quiser te dar, não insiste. Mas vai pro quarto. Fica sem direção, não. Ó, não estava nervoso? Estava convicto no que ia fazer, pegar os crentes, matar com todo mundo lá e pronto. Ó, recebeu uma luz, ó, cegou ele, caiu lá em terra. Senhor, quem é o Senhor? Ó Deus, estou aqui, eu estou bonzinho agora. Eu não vou insistir mais nisso não. Sabe o que é? O que eu quero te dizer é que o amor de Deus é tão grande que ele não vai falar tudo para mim e para você. Se ele tivesse falado tudo para o Samuel, ele chegava lá, ó, vou ungir. Ele poderia ficar questionando. Você quer ver? A gente não vai falar do Ananias, mas ele falou para o Ananias, Ananias vai lá, fala com Saulo. Aí Deus teve que ficar falando com Ananias. Por quê? Ô Ananias, vai lá, ó, o Saulo tá lá. Falou assim, Deus, como é que eu faço aqui, Senhor? Eu vou lá falar com ele. Não, ele ficou insistindo, porque Deus falou tudo para ele. Deus não falou tudo para Rebeca? Rebeca, é o seguinte, aí dentro de você tem duas nações. O maior vai servir o menor. O que? A mulher pegou, aí ela pegou, colocou lá, ajudou o outro a enganar o pai, deu a... Deus falou o que ia acontecer, ele usa o caminho dele. Por isso que nem tudo Deus vai nos falar, ó, vai lá, que lá tem um rei, eu vou te falar quem é. Aí eu não entendo a próxima etapa, porque eu não fui pro quarto, aí eu fico perdido. Vai pro quarto. Se Deus quiser te dar isso, ele vai te dar. Se ele não quiser, é porque ele tem algo maior, algo diferente, algo nos caminhos dele. Ele não, esse que a gente está falando aqui, o Paulo, pregou que só, mas tinha lá um espinho na carne e Deus não tirou. Tem coisa na nossa vida, debilidades, que Deus vai tirando. Mas tem a hora certa de acontecer, senão eu me perco, você se perde. Tem coisa que Deus não dá, porque senão eu vou me perder. Ó, tem coisa que eu vivi na minha, por exemplo, o carro lá, que eu carrego as crianças. Como é que Deus ia me dar no primeiro dia, em 99? Eu não tinha estrutura, não tinha nem cabeça, eu queria correr com a bis para tudo quanto é lado. Não tinha, não estava naquele nível. Então eu preciso entender, se Deus der, é porque Ele viu em nós capacidade para viver, para dominar aquilo, não deixar que aquilo nos domine. Tem coisa que Deus nos treina. E eu ouvi uma coisa assim que é interessante. Ele, para que eu possa ter domínio sobre as coisas, não deixar de dominar. Eu não nasci para ser dominado por situações, mas para dominar. Aí se Deus me der, e vai saber se nós vamos ficar pronto para isso. Teve situação que eu falei, Deus, agora eu vou fazer, eu vou concretizar isso para fulano, vai dar tudo certo. Irmão, não teve jeito, Deus recolheu fulano e não aconteceu, porque não estava pronto para receber. Ah, pode ser que eu atrasei, ou as condições, mas eu esforcei, falando pessoalmente, falando. Mas o que aconteceu? Ó, estava ali certo de que ia fazer aquilo. Peraí que eu já resolvo você rapidinho. Não, mandou uma luz, derrubou do cavalo. Deus vai me salvar. E eu não entendo muitas vezes a direção de Deus. Por quê? Nível diferente. Não estou no nível que estou. Versículo... Puta aí. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Versículo 7. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas Deus falou de maneira clara, para todo mundo ouvir. Vai lá, 8. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. O que Deus falou? Entende aí
que você é fraco, pequeno e dependente da graça de Deus. Vai para o quarto para você descobrir o que eu tenho para você. É maior do que o que você está querendo. É maior do que eu estou querendo. Por que nós não desprendemos do que está aqui? Porque nós não entendemos o que está com ele. Desprende do que está aqui e pega o que está aqui com as duas mãos, que nós vamos glorificar a Deus. Ah, mas eu queria que isso acontecesse na minha vida. E se Deus não quiser que isso aconteça mais na minha vida e na sua vida? Você vai fazer o quê? Vai ficar insistindo? Meu irmão, tem gente que insiste. Aí Deus recolhe e não fez uma coisa nem outra. Vai lá, no 9. Guiado pela mão, tal, por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. Ó, jejum, foi jejuar agora. Foi jejuar, não comeu, estava cego. Versículo 10. Aí depois pula para o 17, tá? E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em visão Ananias, diante do que prontamente respondeu. Põe lá no 17. Aí vai entrar a história do Ananias, né? Que ele dá uma resmungada lá também. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, já é irmão, ó, num caminho se converteu. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Irmão, Deus quer isso aqui para a nossa vida, que eu e você fique pleno do Espírito Santo, para nós ouvirmos a direção. É muito difícil? Não, é só entrar no quarto. Vai lá, entra no seu quarto. Escolhe lá um momento que você consiga ficar lá sozinho. De repente, o quarto é na hora que você está lavando louça, você está falando com Deus, e Deus está te dando direção. Entra no quarto, entra no particular. Por quê? Eu vou ficar insistindo em coisa que Ele não tem para mim, um caminho que Ele não tem. Por quê? Ou o caminho que Ele tem e eu não estou enxergando também. Ah, errou, não deu certo dessa vez, não deu certo outra. Agora vai, não sei. Confia no Senhor. Apoia no entendimento de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?